Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês um mega lançamento e dessa vez é o Stardust Dragon, ou o Dragão da Poeira Estelar, do anime Yu-Gi-Oh! 5DS para a linha SH Monster Arts. Esse daqui é a primeira carta Synchron a ser criada para a linha e o primeiro monstro também, né, a primeira carta do anime 5DS. Digamos que esse aqui é a carta principal do Yusei Fudo, o terceiro protagonista aí de Yu-Gi-Oh! Então significa que a gente tem monstros aí de 3 animes de Yu-Gi-Oh! E vamos ver esse item aqui, que a caixa tá enorme, é a maior caixa de Monster Art da linha do anime Yu-Gi-Oh! Tá? É extremamente exagerado. Eu acho que mais por conta das asas. A asa desse bicho aqui tá ignorante. Essa caixa tá tão grande, olha só, ó, referente a um SH Figuarte aqui normal. Tá bem maior do que Dragão Branco de Olhos Azuis, Dragão Negro de Olhos Vermelhos, do Mago Negro. Muito grande para você ver, tá se comparando ao Model Kit, que a gente sabe que caixa de Model Kit é enorme. E tá tão grande, por exemplo, aqui, ó, já mostrando para vocês spoiler de um próximo review. É só um pouquinho aqui maior na altura, mas o comprimento, o Stardust Dragon ganha, né, de comprimento. Não dá nem para ver direito, né, galera? Aí, olha lá, é um pouquinho maior. Enfim, não dá nem para mostrar direito. Por que eu tô evidenciando aqui o tamanho, tô dando tanta importância aqui ao tamanho da caixa? Porque, infelizmente, comprando do Japão, você vai pagar aquele envio de mais de 2 quilos. Essa caixa enorme desse jeito aqui não cabe no Small Packet, galera, infelizmente. Então eu tive que pagar o frete mais caro e normalmente as taxas vêm um pouco mais caro também. De qualquer forma, eu peguei esse item aqui com o Lei Hobby, e aí se você quiser um item desse daqui, fala lá com ele vai te explicar direitinho. Então vamos lá, vamos falar sobre ela aqui na caixa. Ó, tá a figura aqui incrível, na mesma pose da carta, e eu vou tentar fazer essa pose aqui. Oficialmente, galera, é um item que eu estou comprando para guardar. Não cabe mais no meu expositor. Esse item aqui não cabe. Tudo que eu comprei de Yu-Gi-Oh! Já está lá no expositor, né? Mas esse aqui não cabe. O dragão alado de Ra não vai caber. E aí só no próximo expositor aí quando eu fizer. Tá? Olha aí, a caixa muito bonita aí, a pose da carta aqui. Olha o tamanho dessa asa, pô. Como é que é ignorante. Olha aí, galera. É doido demais. Aí aqui, ó, tá mostrando um pouco da figura, só mostra a cabecinha. Então tá aqui. Bonito, cara, bonito. Aí. Ó. Nossa, cara, esse monstro aqui é muito irado, muito lindo. E eu vou fazer comparativo com o Dragão Branco, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá. Review aqui detalhadíssimo. E vamos deslacrar. Ansioso demais, galera. Pô, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Tu é doido, vamos lá. Aí tem que inverter aqui pra mostrar pra vocês, né? Olha lá, ignorância do tamanho do blister. Aí tem aqui, ó. Eita, invocação aqui, Synchron. Que maneiro, mano. Aí. Pô, que background maneiro, doido. Que louco. Aqui o Manuel. Aí vem aqui 2 blisters. Pô, cara, olha pra que essa ignorância aqui, doido. Aí, mano. Tamanho dessa asa é de... Pô, tu é maluco. Mas tá fiel, né? Os caras que foram criar um dragão enorme. Aí, então 2 blisters. Um blister com o corpo aqui, os effects. Cara, essa linha tá uma das melhores linhas já feitas, hein? Esse H Monster Art de Yu-Gi-Oh! Tá incrível. Então, eu vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Tô vendo que vai ser difícil demonstrar esse item aqui, porque a asa tá incrivelmente grande. Então temos aqui, ó, a base. E aí eles vêm com esses pininhos aqui que a gente vai substituir. Vai tirar aqui, ó, empurrar. E vai guardar esse pininho aqui. E aí vamos colocar aqui no outro também, para mostrar para vocês como é que vai ficar. Aí o menor vem aqui na frente. Esse daqui, mais separado, é para o effect. E esse daqui a gente vai colocar
o próprio Stardust. Aí vai ficar assim, né? E aí eu vou mostrar melhor como fica na base depois, tá? Olha aí, a base tá aí. Vem um par de mão extras aqui, demonstrando mais agressão. A outra mão tá mais relaxada. As mãos bonitas. Muito top. Vem esse kitzinho aqui para você colocar o Stardust na base. Isso aqui encaixa na haste. E aí isso aqui encaixa aqui. E isso daqui troca por um desses negócios que estão aqui. Aí você vai trocar e deixar um com furo. Beleza? Para poder assim colocar isso aqui na base. O effect dele que tá lindaço. É um emborrachado bem duro. Olha, muito bonito isso aqui. Aí indo pro azul. Bem brilhante. Muito bonito o effect. Muito bonito, tá? O buraquinho para colocar aqui na haste. Top. Aí vamos ver ele. Antes de mostrar com a asa, deixa eu mostrar os detalhes aqui para porque a asa vai, vocês vão ver como é que vai ficar a asa. Ela vem desmontada, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui, a apresentação tá muito bonita, a coloração do item tá incrível, inclusive dessas peças aqui transparentes, tá muito bonita. Olha, a apresentação dele tá impecável. E aí, vamos colocar a asa, né? Fazer o quê? Será que vai atrapalhar a mostrar para vocês a articulação? Melhor colocar, vamos colocar logo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês a articulação da asa. Tá gigantesco isso aqui, pô, tá ignorante. Tá ignorante. Tem um ponto aqui, outra aqui e outra aqui. Ele é toda articulada. Muito boa. E aí vamos fazer o encaixe aqui. Provavelmente vai fugir da tela, não vai caber aqui. Fica muito grande. Vamos ver. Aí, foi, encaixou. Foi, encaixou. Ó, dependendo aqui da pose, não vai aguentar o peso da asa não, galera. Ó, ixi Maria. Vamos ter que apoiar ela na base. Cara, mas sabia que eu nem vou criticar muito? A asa tá muito grande, pô. E aí acaba ficando pesada. Mas como é que a Bandai vai fazer algo que seja fiel ao design com um negócio tão rígido assim para aguentar esse peso? Não sei, cara. Não sei se seria possível, ainda mais aberto. Olha, mano, olha a amplitude disso daqui. Tá ignorante, pô. E aí vamos tentar mostrar as articulações para vocês aqui. Aí, tá sendo muito difícil mostrar esse item aqui. Ele é muito enorme, pô. Ó, então vamos lá. E tem aqui na boca, ó, linguinha aqui e tal. Muito bonita aqui a apresentação da Head Sculpt dele. Muito bonita. Aí vários pontos aqui no pescoço. Deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6 no pescoço. Bem pescoçudo ele, é. Aí mexe muito bem. Tu é doido, muito bom. Aqui no ombro tem um ball joint da meio que a armadura dele. Aí aqui... Eita, até saiu, ó. Dá pra sair aqui. Olha aí como é que é, ó. Encaixa aqui de volta. Bom, o ombro dele então não vai girar. Essa ombreira aqui não vai deixar ela girar completamente. Mas aqui no bíceps tem articulação que não é tão boa assim, mas por conta do design mesmo. Tem um ball joint aqui na mão, tem dois ball joint aqui na mão, na verdade, um aqui e um mais para cá. É uma articulação totalmente estranha, de um monstro, né? Então a gente não exige as mesmas articulações que um corpo humano tem, por exemplo. Aqui no tronco tem dois pontos, um aqui, só são dois. Parece que tem mais. São dois, um aqui em cima e um aqui. A perna dele tem na coxa, aí gira aqui dentro, ó, top. Articulação dupla no joelho, aí se mexe aqui para acompanhar o movimento do joelho. Aqui tem dois pontos e os dedos também, tudo se mexe. Aí, muito top. A asa totalmente articulável, né? E, cara, que loucura
esse item aqui. A asa realmente é um problema. E assim, eu não quero nem ser muito rígido aqui com a Bandai, porque o monstro tem um design com uma asa totalmente ignorante e tá fiel demais. Vamos tentar ajeitar a asa aqui, para deixar da forma que aparece na carta, que é mais fechada. E mesmo assim não aguento peso não. Vai ter que usar a base. Deixa eu ver aqui. Não, aí, ficou. Ficou sem usar a base, ó, dá para expor assim. Mas a gente tem que encostar aqui no chão para poder servir como base. Aberto não aguenta não. Ó, a asa vai cair, tá? E aí vamos colocar ele na base. Vamos tirar essa parte aqui. Deixa eu ver, olha lá, sai fácil. Aí a gente consegue encaixar esse item aqui. Aí, para ficar assim. Ah, nem falei da articulação do rabo, né? O rabo é maravilhoso. Ó. É maravilhoso a articulação do rabo. Muito boa mesmo. Aproveitar e ver a troca da mão aqui. Aí, só tirar. E colocar a outra aqui. O encaixe está bem rígido. Eita, foi? Tá bom o encaixe. Então vamos lá. Na que ele tá mais afastado, a gente vai botar o dragão. Aqui. Pronto. Aí a gente vai ajeitar ele com carinho, né? Que pelo amor de Deus, bicho. Que figura complicada. Uma das pontas da asa a gente encaixa aqui. Aí faz a mesma coisa do outro lado. É aqui, é aqui. Mesma coisa, essa asa aqui, nesse ponto aqui. Eita, já desceu o outro lado ali. Pronto. Tá meio torto. Deixa eu endireitar ele. Óbvio que eu vou deixar melhor no take de pose, galera. Aqui eu tô só simulando, mostrando para vocês mais ou menos como se colocaria. Aí agora vamos botar o effect. Foi. E aí coloca ele aqui, abre a boca e play. Tá todo torto, meu irmão. Mas eu vou mostrar melhor para vocês no take de pose. E aí, então, vamos lá, né? Para eu conseguir mostrar essa figura direitinha, porque tu é doido, precisa de paciência para saber mexer nela. Então, vamos lá pro take de pose.
Aí galera, coloquei alguns itens juntos aqui para tentar fazer uma comparação de escala, mas é muito difícil porque eles não se entrelaçam para mostrar direitinho o tamanho. Mas olha aqui, o dragão branco de olhos azuis, que eu achava um item grande demais. Olha, não ocupa espaço nenhum se for comparar com o Stardust. É difícil até mostrar ele, ó, não consegue entrelaçar. Ó, o Magro Negro é do tamanho de um SH Figuarte normal, tá? Então, coloquei ele aqui como figure humanoide. Eita, grudou aqui na asa, aí pronto. Ai, meu Deus. É difícil mostrar esse item aqui, hein, galera. Olha lá. Ó, para poder ele consegue expor dessa forma aqui, com as asas aí apoiando aqui no chão. E aí não vai precisar da base assim. Mas mesmo assim não fica tão legal, né? Então, olha aí. Para você ver referente a um tamanho de um SH Figuarte normal. Certo? Aí colocar o Flame Wingman aqui. Para tentar fazer essa comparação. Deixa eu ver. Ele não entra aqui, galera. Difícil fazer essa comparação de escala. Olha aí. Ó, deixa eu pegar a câmera com a mão aqui para tentar mostrar melhor para vocês aqui. Acho que dessa forma eu consigo dar para vocês um pouco mais de dimensão de como está a escala, de quanto ele ocupa espaço em uma mesa dessa forma aqui, né? De asa fechada e tudo mais. Ó, dragão branco você vê que não é nada, não ocupa espaço nenhum. O ideal seria colocar algum item entre as asas dele aqui, né? Poupar um pouco do espaço. Então aí. Ó, para você ver, nessa pose aqui, certo? Nessa pose ele está com de altura 21 centímetros. A asa, dessa forma aqui, ela está bem fechadinha. Já está pegando aqui 33 centímetros. E aí se abre a asa, do jeito que eu coloquei aqui em uma das poses, aí galera, não tem régua nem para medir isso daqui. Passa de 50 centímetros tranquilo. Bom galera, é uma figure que necessita base para expor, a não ser essa pose aqui bem mais simples. Aí você não vai precisar de base. Mas se você quiser fazer, por exemplo, a pose da carta, que é essa daqui, então você vai precisar de base porque ele meio que está voando, então é necessário. É uma pena que a asa ela não se sustenta. Na verdade, eu nem sei como a Bandai faria isso, porque ela é exageradamente grande. Eu não tive nenhum problema com o dragão negro de olhos vermelhos, com o dragão branco de olhos azuis, com as asas, mas esse daqui nem tem como, galera. Eu acho que é muito difícil fazer um pino que não apareça tanto resistente ao ponto de não conseguir para não deixar cair uma asa com tamanha envergadura. Então eu sinceramente não sei como a Bandai faria para poder resolver esse problema. É uma figura difícil de expor, para ser sincero, até difícil de posear com as hastes, mas é uma figura linda, linda demais. A fidelidade não tem nem o que dizer. Tá perfeita, tá perfeita. Mas é uma figura que precisa de base. Para expor com base, essa figura aqui é nota 10. Não tem defeito. Expondo com base. Agora, se você quiser expor sem base, aí cara, tem que tirar ponto aí, porque não dá. Não dá para expor sem base. A asa fica caindo, então antes de qualquer coisa, você compre já pensando nisso daí, que você não vai conseguir expor sem a base, a não ser essa pose, uma bem simples aqui, ó. Ele, sei lá, apoiando a asa aqui. Então é dessa forma que vai ter que ser feito. De qualquer forma, eu tô felicíssimo com a minha aquisição de Yu-Gi-Oh! Ainda não vou ter espaço para expor ele, mas assim que eu pegar um expositor novo, com certeza ele sai da caixa e vai ser exposto com os outros itens de Yu-Gi-Oh! Que qualquer item que eu for comprar a partir de agora eu não vou conseguir mais expor. Mas de qualquer forma, vou continuar comprando, vou continuar fazendo review. Então se você gosta de Yu-Gi-Oh! Esse é o canal certo, porque eu estou trazendo todos os lançamentos aí da linha SH Monster Art, SH Figuart, e em breve o Yugi está aí em nossas mãos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!